Olá, eu sou a professora Indiamares Pereira, sou formada em Pedagogia com especialização em Alfabetização e Letramento, Libras e Supervisão Escolar. Eu sou mestre em Educação e atualmente estou cursando a minha segunda licenciatura em Letras Português pela Uninter. Nesse vídeo eu vou apresentar o resultado do projeto para o meu estágio supervisionado em Gestão Educacional. Trata-se de uma atividade que está acontecendo de maneira virtual, pois foi uma forma da universidade, da Uninter, nos proporcionar formação pedagógica, ou seja, cumprir com as nossas obrigações didáticas acadêmicas sem sair de casa, ou seja, se puder, fique em casa, no conforto e na segurança do nosso lar. Dessa forma, podemos cumprir o isolamento social sem prejudicar a nossa formação de professores, de licenciados. Então, hoje eu falarei sobre como criar um endereço de e-mail. Esse vídeo é voltado para jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. As primeiras orientações que eu vou trazer é sobre como criar um endereço de e-mail agradável para quando você enviar o seu e-mail ou quando você falar o seu e-mail para alguém não ser uma situação constrangedora, mesmo que às vezes seja engraçada. Então, para começar, evite aspectos pessoais físicos. Isso não é bacana num e-mail sério, num e-mail de adulto, num e-mail de profissional, de acadêmico, de professor, enfim. Por exemplo, coisas a respeito do teu corpo, como... Para ter um exemplo, eu vou usar Luane Lunardelli, que foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Então, vamos lá. Exemplos de corpo. Luane.loirinha, @gmail.com. Não é bacana, não é interessante pro e-mail saber que ela é ou não loirinha. Luane Cintura Fina, Luane Sou Sexy, boneca negra.luane. Não é bacana, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa formal, é uma coisa que te identifique como uma pessoa profissional, ou como eu disse, né, acadêmico, docente, discente, enfim. Certo? Outra coisa que não é bacana é ressaltar e citar aspectos da sua personalidade. Por exemplo, Luane.séria, Luane.louquinha, Luane a fofolete. Não é bacana. É constrangedor, pode até soar engraçadinho quando a gente está no ensino médio. Eu sinto muita falta do meu ensino médio, mas temos que começar a pensar profissionalmente. Eu tenho um e-mail do meu ensino médio que era indiamares.indiamares. É um e-mail bacana? É, mas ele é muito grande, então tem várias coisas que eu tenho da época do ensino médio nesse e-mail que eu tenho dificuldade de acessar. Por quê? Porque eu não uso mais ele profissionalmente. Outra coisa que não é bacana é nós ressaltarmos no nosso endereço de e-mail preferências musicais. Por exemplo, Metal Luane, Luane Pagodinho, Luane Love Shakira. Não é bacana, não é interessante, não agrega em nada. Uma coisa muito séria que muitos amigos meus fazem e fizeram quando estavam no ensino médio é usar no endereço de e-mail um sobrenome que não é o seu. Isso pode ser problemático e dá até aquela impressão de, nossa, falsidade ideológica. Por quê? Porque às vezes a gente incrementa o sobrenome de alguém que a gente é super fã. Por exemplo, Luane.Bieber não é bacana. Luane.Santana, vamos dizer que ela é fã do Luan Santana? Não. Camargo Luane, fã do Zezé de Camargo, também não é bacana, porque o Zezé de Camargo é um nojento, né? Bom, mas mesmo assim, fora isso, não é legal ter no teu e-mail um sobrenome que não seja o teu, ok? E uma coisa que acontece no ensino médio, e eu vou dizer assim, ó, acontece ao longo da vida inteira, né? Mas como esse e-mail, olha só, como esse vídeo é focado no ensino médio, eu estou usando mais exemplos de ensino médio mesmo, focado em vocês. Nomes compostos com cônjuges ou melhor amigo para e-mail. Não, gente, só não rola, não é bacana e chega a ser cafona. Por exemplo, vamos lá, vou usar a Luane, porque a Luane é o nome que vem na cabeça, a pessoa que, ó, coraçãozinho da prof bate mais forte. Mentira, bate forte por todos vocês, mas enfim. Luane e lucas@gmail.com.
Não é bacana, porque quando eu recebo um e-mail, eu não sei se eu recebi o e-mail da Luane ou do Lucas, e depois a Luane e o Lucas, imaginário, né, que eu tô aqui imaginando, gente, se tiver alguma coisa, vocês me desculpem, terminam e o e-mail continua, né? Não dá para mudar e-mail. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, não tem como tu voltar lá, eu vou apagar. Não, o e-mail fica com aquele endereço para sempre, forever, always. Então, pense bem, pensa muito, escolhe com bastante calma, porque se tu fizeres um endereço de e-mail legal, tu vai poder usar ele para sempre, na tua vida inteira. Ok? Então essas são algumas dicas do que evitar. Então, se possível, se você estuda em uma instituição federal ou municipal que tenha um e-mail institucional, é sempre bacana ter esse e-mail institucional. É sempre mais legal usar esse e-mail que te localiza na web como um estudante do ensino federal, um estudante do ensino estadual, do que ter um e-mail genérico, Gmail, que qualquer um pode ter que não dá localização nenhuma. Ok? Lembrando que você sempre pode ter o seu e-mail institucional, mas receber as informações, receber os e-mails dele por outro provedor de e-mail, não tem problema. Mas o legal é que o endereço seja institucional, certo? Dicas anotadas? Evitaremos colocar nome de localizações, localidades, por exemplo, bairro, cidade, estado. Então, Luane Cordeiros não é bacana. Luane.itajaí também não. Luane Paraná também não, porque nem todo mundo conhece todas as cidades do mundo. Nem todas as pessoas para quem você vai mandar o e-mail vão saber que isso é uma localidade. Podem pensar que é o seu sobrenome. Viu o problema que isso dá? Outra coisa que a gente vai evitar é sequências numéricas. Por duas razões. Na hora de você passar o e-mail para alguém, para você pode ser significativo. Por exemplo, Luane.2005, ano de nascimento. Para a pessoa que vai anotar, pode ficar confuso e pode até, por exemplo, anotar um 2OO5. E outra coisa é que os e-mails que mandam spam, ou seja, aquelas mensagens chatas e que enchem a nossa caixa e que a gente bloqueia, costumam ter sequências numéricas. Outra coisa que nós vamos evitar muito é expor no nosso endereço de e-mail a nossa orientação religiosa ou política. Então, a menos que você seja um vereador, mas mesmo assim a gente vê que eles mudam de partido, ter um e-mail tipo luane.pt, luane.psol, PSOL, Luane do PSOL, não é bacana, não vai dar certo. Outra coisa é a tua orientação política, a menos, é claro, que seja o teu e-mail profissional religioso, por exemplo, pastora Luane, e que ela vai usar para as coisinhas da igreja. Mas do contrário, como um e-mail de um advogado, como um e-mail de um médico, de um pesquisador, não é bacana, por exemplo, eu receber um e-mail de um pesquisador de direito que seja João.católico, João.jesus, a menos, é claro, que Jesus seja o sobrenome dele. Outra coisa que não se usa, a maioria do pessoal sabe, e os provedores de e-mail nem permitem mais, mas é a questão dos caracteres especiais, o arroba no e-mail ou as acentuações. Tipo, José, e aí tem um acento agudo no E, não se usa, e acho que a maioria dos provedores de e-mail não permite. Talvez alguns e-mails profissionais permitam, mas a gente não vai usar essa acentuação, porque em alguns provedores de e-mail isso não é aceito, então o teu e-mail não vai chegar em algumas pessoas, certo? Tudo isso para chegar à conclusão de que menos é mais. A forma mais adequada de se ter um endereço de e-mail é ter o teu nome, apenas o teu nome e, se possível, o teu sobrenome. Por exemplo, o meu e-mail do Gmail é indiamares@gmail.com, mas vamos convir que não é um nome muito comum. Para quem se chama Maria, para quem se chama Ana, para quem se chama Luane, não vai ser fácil ter um e-mail só com o seu nome. Então, bacana é nome e sobrenome. A primeira opção vai ser teu nome e teu sobrenome, ou teu nome ponto teu sobrenome. Depois, a gente passa por umas variações, como, por exemplo, teu nome, underline, teu sobrenome, teu nome, tracinho, teu sobrenome. E depois vamos para a variação inversa, que é o quê? Teu sobrenome, ponto teu sobrenome, underline, teu nome. Então, o bacana seria luane.lunardelli,
Luane underline Lunardelli, Luane tracinho Lunardelli ou lunardelli.luane, enfim, nessa sequência, né? Lunardelli underline Luane, Lunardelli tracinho Luane, o barra, nem pensem nisso. Evitem, sempre que possível, e-mails, endereço de e-mails muito longos, tipo Luane Lunardelli de Santos Camargo Soares, para quem tem gente que tem esses nomes enormes, né? Por exemplo, só o meu nome já deu 10 letras, Indiamares. Se eu fosse colocar indiamares.pereira, que é o meu e-mail institucional, ele fica maior ainda, ao contrário de quem se chama aí Ana Santos, que pode botar ana.santos. Ou Ana Luz, como é uma colega minha. Pô, o e-mail dela é bem pequenininho, Ana underline Luz. Enfim, evitem ter, tipo, o sobrenome inteiro. No caso de quem tem 4, 5, 6 sobrenomes. No caso de você já ser um profissional, então também é bacana tu citares a tua profissão. Por exemplo, luane.dentista, luane.pedagoga, aí @gmail, hotmail, o que ela preferir, o que vocês preferirem. Também é interessante, porque às vezes o nosso nome, o nosso sobrenome é tão comum que é difícil fazer nome, ponto, sobrenome, usar nome, ponto, sobrenome e graduação. Por exemplo, Luane Lunardelli, ponto, geografia. Luane Lunardelli, ponto, dentística. Enfim, dentística não é uma graduação, acho que é uma especialização. Mas, então, essas composições são mais interessantes. Essa é a forma mais adequada de se ter um e-mail. Mais simples possível. O principal objetivo é que quando o teu destinatário receber o teu e-mail, ele olhe para o teu endereço de e-mail e tenha mais ou menos uma ideia de quem ele está recebendo. Eu sei que eu estou recebendo de luane.geografia. Luane.geografia. Então eu sei que é Luane Geografia. Ah, Luane Geógrafa, claro. Entendeu? Para dar umas pistas e para ser também um e-mail mais coerente, mais sério, mais profissional, mais high style. Ok? Essas foram as dicas. Vamos revisar elas rapidinho? Então, confere aí se você anotou. Não vamos ter nos nossos endereços de e-mails aspectos pessoais, aspectos de corpo e de personalidade, preferências musicais e artísticas, não vamos ter sobrenomes que não sejam os nossos e não vamos colocar o nome dos nossos cônjuges. Nós também evitaremos ou tentaremos ao máximo não utilizar localidades como bairros, cidades, estados no nosso e-mail, não usaremos sequências numéricas, não citaremos nossas orientações religiosas ou políticas, bem como evitaremos usar ou não usaremos, melhor dizendo, acentuações e caracteres especiais. Isso é o que não faremos. Evitando tudo isso que a gente já viu, nós vamos criar o nosso endereço de e-mail utilizando o nosso nome e nosso sobrenome, nome, ponto, sobrenome ou inversão, sobrenome e nome, sobrenome, ponto, nome. Evitaremos endereços longos, usar o nosso sobrenome completo quando temos vários e utilizaremos também, que é bem bacana, o nosso sobrenome e a nossa profissão, caso já tivermos uma, ou então o nosso nome e o nome do nosso curso de graduação, certo? Então, por exemplo, luane.lunardelli, lunardelli.luane, sobrenome e profissão, luane.dentista, luane.geógrafa, geógrafa.luane, ou o curso, por exemplo, luane.recursos pesqueiros. Então, relembrando, um bom endereço de e-mail, ele é simples, ele é direto e ele é curto. Última dica que eu esqueci de colocar no vídeo, não vai espaço no nosso endereço de e-mail. Então, quando eu digo que o endereço de e-mail bacana é nome e sobrenome, é tudo juntinho. Por exemplo, o meu e-mail seria indiamarespereira, alguma coisa. Não seria indiamares, pereira, alguma coisa, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a escrever e a produzir um endereço de e-mail bem bacana que demonstre já no endereço de e-mail o quão vocês são grandes profissionais, grandes acadêmicos e alunos maravilhosos. Então, beijão, beijo de luz, até breve!